Então, olá pessoal, nessa aula de hoje vou falar sobre aqui, três, três temas, que é a nomenclatura dos cicloalcanos. Eu vou falar hoje sobre aqui a nomenclatura dos cicloalquenos e dos hidrocarbonetos aromáticos. Então, são três aqui dos hidrocarbonetos aromáticos também. Então são três temas: cicloalcanos, cicloalquenos e esses hidrocarbonetos aromáticos. Estou começando pelos cicloalcanos, também chamados de ciclanos. São hidrocarbonetos que possuem cadeia fechada. Então agora que muda, né, a regrinha, aqui é cadeia fechada. Então temos aqui, ó, cadeia fechada e saturada, então cadeia sem a ligação dupla. Então cicloalcanos ou ciclanos, cadeia fechada e saturada. Então aqui na regrinha mantemos um padrão, né? A gente vai usar o AN, certo? Que é a cadeia saturada, e vamos utilizar, né, também aqui o prefixo de cada carbono. O que vai mudar agora é o inicial, né? A parte inicial do nome, que aparece o ciclo na frente para a cadeia fechada. Por exemplo, é ciclobutano. Então, but são 4 carbonos, então ciclo de cadeia fechada. Então, vou fazer a estrutura aqui. Então, pegamos aqui, ó, já um quadradinho, que vai formar um quadrado dessa estrutura. Vamos colocar agora aqui nessa cadeia os carbonos. Então, aqui nós temos o carbono para colocar em cada vértice daquele esqueleto ali. Então nós temos aqui um carbono ligado. Deixa eu pegar aqui. Agora sim. Então carbono ligado aqui a outro carbono. Aqui ligado a mais um carbono. Aqui ligado a mais um carbono. Então aqui nós temos o ciclobutano. Então são 4 carbonos formando uma cadeia cíclica. Então formando um ciclo entre esses 4 átomos aqui. Agora completando com hidrogênio, que pode fazer de forma simplificada ou fazer de fórmula estrutural. Nesse caso vamos fazer assim já para relembrar a fórmula estrutural completa, colocando aqui as ligações de cada carbono. Então cada um deles precisa fazer 4 ligações. Então vamos fazer aqui a fórmula estrutural completa para esse ciclobutano. Então aqui agora só falta colocar o hidrogênio. Então para cada ligação dessa vai um átomo de hidrogênio. Aqui nós temos hidrogênio aqui, vou botar direto já aqui em cima. Aqui mais um hidrogênio, então CH, um CH. Então essa aqui é a estrutura do ciclobutano. Então são 4 carbonos e cada carbono formando aqui as suas 4 ligações. Vou trazer agora lá para a atividade. Então fica assim, ó. Aqui o ciclobutano. Da mesma forma agora o ciclopentano. Então ciclopentano são 5 carbonos formando a cadeia cíclica. Então a gente vai primeiro, né? Vamos primeiro fazer aqui a fórmula estrutural. Depois nós voltamos, né, para fazer a fórmula molecular. Então ciclopentano também são 5 carbonos formando um ciclo. Vamos pegar aqui um esqueleto já pronto com 5 carbonos. E agora vamos colocar aqui em cada estrutura, aqui, cada ponta, carbono. Então, aqui nós temos aqui. Então formando um ciclo com 5 carbonos. 3, 4, 5. Então agora a gente pode fazer de fórmula estrutural completa, né, ou condensar a cadeia. Aqui nesse caso vamos fazer ela condensada. Aqui faltam 2 hidrogênios. Para esse carbono aqui faltam 2 também. Para esse carbono aqui faltam 2 hidrogênios.
Para esse carbono também faltam 2. E aqui para esse carbono também, né, faltam 2. Então fica assim, essa estrutura aqui, né, do ciclo pentano. Vou levar lá para a atividade. Então, ciclo pentano. Aqui eu fiz essa fórmula condensada, né? A ciclo butano eu fiz ela de forma completa, mas tanto faz que ele pede fórmula estrutural. Nesse caso pode ser a completa com todas as ligações ou a condensada, né? Onde ele condensa os átomos de hidrogênio. Agora, ciclo heptano. Então, nessa mesma lógica, vamos pegar aqui o ciclo heptano, pegar aqui um heptágono já pronto. Essa estrutura que já aparece aqui, ó, já está prontinha aqui para nós. Então nós temos 7 vértices. Agora vamos colocar, né, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colocar em cada ponta dessa já o CH2, que é o que vai completar em cada ligação. Vou cortar aqui. Então aqui nós temos um CH2 nessa ponta. Aqui temos mais um CH2. Aqui também um CH2. Então, em cada carbono, cada vértice desse, colocando um grupo CH2 para fechar as 4 ligações do carbono. Então tem uma em cada ponta aqui, vou botar esse para baixo. Assim. Então aqui, ó. Então nós temos aqui o grupo do heptano, do ciclo heptano, com 7 carbonos, formando um ciclo. Então, ciclo heptano. Vou reduzir o tamanho dele aqui. E aqui temos um pouquinho mais. Então aqui temos o ciclo heptano, que é um ciclano formando por 7 carbonos e uma cadeia fechada. E aqui o ciclo octano, que ele segue a mesma lógica, são 8 carbonos formando uma cadeia fechada. Então pegar aqui já um octágono pronto já, né? Octágono com 8 vértices. Então em cada vértice também, né, vamos colocar aqui o grupo CH2. Vou fazer aqui o CH2 pronto já. Então aqui CH2. E vamos colar, né, em cada vértice desse octágono. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vou só botar esse para cima, melhor, mais bonitinho. Então aqui. E aqui, se colocar para baixo a ligação do hidrogênio. Então fica assim. Aqui nós temos o ciclo octano. Então vamos colocar aqui na cadeia. Então, ciclo octano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos formando um ciclo. E cada carbono sendo completado com hidrogênio. Agora, na fórmula molecular, que na fórmula molecular dos cicloalcanos, ele segue a mesma regrinha aqui a mesma regrinha dos alcenos. Então, a fórmula molecular vai ser igual a CNH2N, que é a mesma fórmula utilizada nos alcenos.
Então, alceno também é CnH2n, ou seja, né, a quantidade de hidrogênio na cadeia ela é igual ao dobro de carbonos. Então, o total de hidrogênio igual ao dobro de carbonos. Vamos colocar aqui para destacar. Vou botar aqui agora, vou fazer uma cor diferente. Vou botar aqui um vermelho. Vou mudar a cor aqui da letra também. Vou colocar aqui esse amarelo aqui. Então aqui CnH2n. Essa é a fórmula geral, né, dos cicloalcanos. Então aqui nós temos 4 carbonos aqui nessa cadeia. Então como nós temos aqui 4 carbonos, fica C4H8. Então de novo, né, a gente pode também fazer isso de forma, pode contar ali a cadeia, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas a fórmula geral, né, ela sempre adianta, ela tira uma prova real da fórmula quando são cadeias maiores. Então aqui também é a mesma coisa, são 5 carbonos, então fica C5 e aqui H10. Então aqui a fórmula molecular, 7 carbonos, aqui fica C7 e aqui H14. Então aqui a fórmula molecular do cicloheptano. E para o ciclooctano, temos aqui 8 carbonos, então C8H16. Então a fórmula molecular do cicloalcano ela é semelhante à do alceno, onde o total de hidrogênio é o dobro do carbono. Ou é só contar também, né, que vai encontrar. Agora que temos um exercício que ele fala do ciclano e pede para fazer a fórmula, a nomenclatura, né, de acordo com a fórmula que foi fornecida. Temos 1, 2, 3 carbonos, só que nesse caso, como são 3 carbonos, então 3 carbonos é prop, então 3 carbonos prop, vamos aumentar essa letra aqui, para ficar melhor para enxergar. Vou colocar aqui em 20, 28, 36, vou botar em vermelho também aqui. Não, aqui. Então nós temos aqui, então prop, que é de 3 carbonos. Agora, como só tem ligação simples, aí vem o an, e como ele é um hidrocarboneto, ele fecha aqui o hidrocarboneto com o. Então propano. Agora aqui no início da nomenclatura, como é uma cadeia fechada, então a novidade é esse ciclo aqui, ó. Então o ciclo marca, né, que a cadeia é fechada. Então essa é a diferença. Então a regrinha usada lá no alcano é a mesma regrinha utilizada, né, aqui para os cicloalcanos, só que com um ciclo na frente. Então propano, cadeia normal, ciclopropano, uma cadeia fechada. Então aproveitar essa mesma nomenclatura aqui para a cadeia da letra B, com a diferença que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, então muda só aqui, ó, onde é prop, é usado o X de 6 carbonos, então ciclohexano. Então aí o PAC, em algumas nomenclaturas também, ela tira esse H, então não fica errado colocar ciclohexano. Estou pesquisando aí na internet, ou em alguns livros vai aparecer ciclohexano, com ou sem H, então os dois são aceitos, né, com H, fica mais bonito, parece mais com o nome, sem H parece que está errado, mas também é aceito. Então, se colocar sem H também é oficial. Então em alguns livros aparecem ciclohexano sem H e alguns aparecem com H, ciclohexano. Então o PAC ela aceita essa retirada quando tem uma letra que é anterior, né, a esse H. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como são 7, aqui no lugar do prop agora, vamos colocar hept. E é com a mesma regrinha, cicloheptano, com ou sem H. Então cicloheptano são 7 carbonos. Então, essa parte seria a regrinha dos cicloalcanos, que é bem semelhante à regrinha do alcano, só que com o ciclo na frente, que é a cadeia fechada. Para o cicloalqueno também, né, segue a mesma
regrinha lá dos alcenos que nós já aprendemos, então o mesmo padrão de regra, só que agora no ciclo alqueno vai ter o ciclo na frente, certo? Ou no caso, comparando com o ciclo alcano, temos uma ligação dupla. Então, ciclo alqueno são hidrocarbonetos de cadeia fechada, então agora aqui mantém e continua com a cadeia fechada, só que agora aparece aqui, né, uma ligação dupla. Então, sempre uma ligação dupla é classificado como ciclo alquenos. Não é classificado, não é utilizado usar ciclo alcadieno, ciclo alcatrieno, por mais que existam esses compostos, mas na regrinha é colocado só até ciclo alquenos. Então, se por acaso aparecer em alguma regrinha aí, que é bem raro aparecer em alguma nomenclatura, como ciclo alcadienos, então dien já mostra que são duas duplas, mas não é comum. Então, ciclo alquenos é o que é utilizado, né? Então, também não existe o ciclo alquinos com ligação tripla. Então, por isso que a gente vai parar aqui no ciclo alquenos e depois entrar na cadeia aromática. Então, deu nome à fórmula estrutural dos seguintes ciclo alquenos. Então, vou botar aqui. Então, aqui ele pede para fazer aqui a fórmula estrutural dos ciclo alquenos. Então, temos aqui o ciclo penteno e vamos fazer a fórmula estrutural, né? Que nesse caso ele pede apenas a fórmula estrutural desses compostos aqui. Então, ciclo penteno. Então, ciclo penteno vai ser semelhante ao ciclo pentano, só que agora com uma ligação dupla entre os carbonos. Como nós já temos aqui em cima a estrutura do ciclo pentano, vou pegar aqui, ó, em algum lugar foi feito ela, ciclo pentano, aqui. Então, vou pegar essa estrutura aqui que já está pronta, do ciclo pentano, para montar a estrutura desse composto aqui, ó, que é o ciclo penteno. Então, vamos para cá. E a diferença é que uma dessas ligações, uma delas tem que ser dupla. Então não importa, porque na cadeia fechada não temos o primeiro carbono, temos uma ponta, uma extremidade. Então cada aluno pode escolher, vai escolher qual carbono que vai ser o primeiro. Então posso escolher esse carbono para ser o primeiro e aqui, ó, desse lado eu vou colocar, né, mais uma ligação para fechar aqui, ó, a dupla. Então eu escolhi esse carbono para ser o primeiro e então aqui nós temos essa sequência de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Agora é só apagar, né, esse hidrogênio daqui, porque aí ele recebeu mais uma ligação, e apagar também esse hidrogênio daqui. Então fica só um, não dois. Então, aqui nós temos o ciclo penteno. Vamos passar lá para a cadeia. Então fica dessa forma o ciclo penteno, com a dupla, né, no ciclo. Aqui ele pede para escrever o nome. Então, ciclo da cadeia fechada. Então, ciclo, que é de cadeia fechada. Agora nós temos aqui 1, 2, 3 carbonos. Então, com 3 carbonos, aí vai ser prop. Temos uma ligação dupla, aí vai entrar o en. Então, uma ligação dupla em. E fechando aqui o hidrocarboneto, que por enquanto todos terminam com o, ciclopropeno. Como nesse caso, né, a cadeia fechada, o carbono que possui a dupla é o primeiro carbono. Então, por isso que não é necessário colocar aqui nesse meio um eno. Se você colocar prop 1 eno também está correto, mas não é necessário, porque se eu botar a dupla nessa ligação, nessa ou nessa ligação, é a mesma coisa. Então não é necessário colocar esse 1. Quando forem duas duplas ou tiver mais um radical, que é o próximo conteúdo, aí sim vai aparecer ali a 1 ou 2 para identificar aonde vai ser colocada a dupla. Mas como só tem a dupla para numerar, não é necessário. Agora aqui temos também, né, temos essa estrutura aqui. Vou passar aqui para o Paint para entender um pouco melhor essa numeração, já que assim, ó, nesse caso tem que numerar essa cadeia aqui. Então, como eu tenho que numerar a cadeia, eu vou escolher esse carbono que tem a dupla para ser o primeiro. Então, meu primeiro carbono pode ser esse ou esse, tanto faz. Se eu escolher esse para ser o primeiro carbono, que é o carbono 1, esse carbono vai ser o carbono 2, porque a dupla tem que fazer parte aqui, ó, da sequência. Se esse carbono fosse o carbono 1, esse seria o carbono 2. Então, aqui é 1, 2, aqui é o carbono 3, aqui o carbono 4, aqui o carbono 5 e esse aqui o carbono 6. Ou pode ser no sentido
anti-horária, que é seu carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também está valendo. Agora, na nomenclatura, aqui nós temos 6 carbonos X, 6 carbonos X, não próprio, né? 6 carbonos X, ligação dupla em, e aqui o hidrocarboneto O. Como a cadeia é fechada, então na frente do nome, vamos colocar, né, aqui o ciclo para marcar, né, que é uma cadeia fechada. Então, ciclohexeno. Então, fica assim a nomenclatura desse composto aqui. Então, colocar ali ciclox1eno também está correto, mas quando tem só uma dupla não é necessário, porque na hora de montar a estrutura, a dupla pode ser colocada em qualquer lugar, em qualquer ligação, que ela mantenha a mesma estrutura, porque ela pode girar. Então, a dupla colocada nessa ligação, nessa ou nas outras, segue o mesmo nome, né? Ciclohexeno. Então, voltando para cá, que a regrinha ficou ciclohexeno. Agora o ciclohepteno. Para fazer a fórmula do ciclohepteno, vamos aproveitar a estrutura aqui pronta já do cicloheptano que foi feito na outra atividade. Então, aqui aparece o cicloheptano, essa estrutura que já aparece aqui. Então, vamos copiar essa estrutura para cá. E vamos só transformar, né, agora ela no ciclohepteno. Então colocamos aqui uma ligação dupla, também tanto faz, né, o lado que for escolhido para colocar dupla, não importa, que vai ficar a mesma nomenclatura. Então aqui nós temos a dupla com esses 2 carbonos, e agora é só apagar, né, cada hidrogênio que aparece aqui, ó. Então sai esse hidrogênio e sai esse hidrogênio daqui. Então aqui nós temos o cicloheptano agora, ciclohepteno. Então passar para cá, para baixo lá na estrutura do ciclohepteno. Então ciclohepteno são 7 carbonos formando um ciclo e uma ligação dupla, né, entre 2 carbonos. Então não importa onde aparecer essa dupla, pode ser em qualquer ligação, porque como só tem uma dupla, não faz diferença colocar ela nesse canto, nesse ou nesse. Então, essa é a estrutura do ciclohepteno. Agora, os hidrocarbonetos aromáticos. Então, os aromáticos, eles são estruturas que possuem o anel benzênico. Então, o hidrocarboneto aromático, eles possuem a cadeia aromática, que é caracterizada pelo anel benzênico. Já foi visto lá na classificação das cadeias, mas vamos relembrar, né, quem é esse anel benzênico. Então, os compostos aromáticos, eles possuem uma nomenclatura particular. Então, eles não têm uma regrinha, não seguem a regrinha que nós aprendemos para os alcanos e para os alcenos. Então, eles têm uma regrinha particular, né, que é o nome próprio, como se fosse o nome de batismo de cada um deles. Então, essa é a cadeia dos aromáticos. Então, vamos só relembrar o que seria esse anel benzeno, anel benzênico. Vou pegar aqui de novo. Só pegar aqui uma página nova. Então, a cadeia do anel benzênico é um hexágono, então seriam 6 carbonos, certo? Formando aqui uma estrutura de um hexágono e que possui 3 duplas alternadas. Então aqui nesse hexágono temos 3 duplas ligações alternadas. Aqui 1, 2, 3 ligações duplas alternadas. Então essa cadeia é a menor estrutura da cadeia aromática, que é classificada como benzeno, que é nomeada, né, como benzeno. Então essa estrutura aqui é chamada de benzeno, que é a menor das cadeias aromáticas. Tem uma substância que é um solvente conhecido como benzina. Dessa benzina, né, surgiu desse nome que é o benzeno. Então não tem uma regrinha, né, para colocar esse nome, simplesmente, né, benzeno. Então cada ponta dessa, cada vértice tem um carbono, e cada carbono é completado com as ligações. Então, só lembrando que essa cadeia do benzeno, que é a mais simples, ela também, né, pode ser feita dessa forma aqui, ó, colocando no lugar dessas 3 duplas alternadas, colocando um ciclo. Então, esse ciclo mostra que essas duplas elas não ficam paradas, elas estão em ressonância. Essa ressonância é um movimento que existe entre elas. Essa dupla pula para essa ligação, essa dupla pula para cá e essa dupla pula para outra aqui. Então elas ficam girando, formando uma ressonância, e isso fortalece a estrutura, que é da cadeia aromática.
Então pode ser feita dessa forma ou dessa forma aqui. Então para a cadeia aromática elas têm um nome próprio, né? Não segue a regrinha da nomenclatura. Então, nós temos alguns exemplos, que é o benzeno, que é mais simples, com 2 cadeias, o naftaleno, com 3 cadeias tem um antraceno, entre outras que podem aparecer. Então toda cadeia aromática vai ter um nome próprio, né? Depois com a cadeia ramificada, elas voltam a aparecer como nome principal de uma cadeia ligada a um radical. Então nesse caso não tem regrinha, benzeno, naftaleno, antraceno. Os principais, os mais comuns são o benzeno e o naftaleno. Aqui tem mais um embaixo aqui, né, que mostra mais uma cadeia também com 3, só que esse carbono, essa cadeia ligada mais para cima que é para o lado, chamada de fenantreno. Mas das 2 principais, as que mais aparecem, benzeno e naftaleno. Agora aqui nós temos um exemplo aqui, o naftaleno é conhecido como naftalina. Então temos aqui o benzeno e a naftalina, ou naftaleno, são os 2 aromáticos mais comuns. Então escreva a fórmula estrutural, molecular e mínima para cada um deles. Então fórmula estrutural, molecular e a fórmula mínima para cada um deles. Então vamos lá, fazendo essa parte aqui, eu já tenho uma estrutura montada aqui. Então fazer a fórmula molecular, a fórmula estrutural e a fórmula mínima. Estou começando aqui, né, pela primeira fórmula que ele pede, que é a fórmula, vou marcar aqui só para lembrar, que é a fórmula estrutural. Então depois a molecular e por último aqui a fórmula mínima. Então primeiro passo, vamos pegar cada estrutura dessa aqui, vamos colocar aqui no vértice o carbono. Então vou botar aqui em cada vértice desse um carbono para completar depois com hidrogênio. Então temos um carbono nessa ligação, temos um carbono aqui, temos mais um carbono, então em cada vértice desse um carbono. Agora mais um. Aqui. Então cada carbono dessa cadeia aromática já possui 3 ligações. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então para cada carbono falta um hidrogênio. Então vamos colocar aqui a ligação da fórmula estrutural completa. Esse daqui. Então vou botar um hidrogênio para cá, para completar, né, cada carbono com as 4 ligações. Mais um aqui e aqui para cima. Então aqui nós temos um hidrogênio, vou botar hidrogênio aqui de uma outra cor. Aqui nós temos um hidrogênio, aqui mais um hidrogênio. Então cada vértice desse, cada ponta dessa agora completando aqui, né, o carbono com o hidrogênio. Então esse é o benzeno. E ele pede para fazer também ali, né, a estrutura do naftaleno. Deixa eu revisar aqui um pouquinho. A estrutura do naftaleno. Então o naftaleno vai ser semelhante a essa estrutura que tem aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ser semelhante a essa estrutura, só que agora, né, com 2 anéis aromáticos. Então vou pegar aqui essa mesma estrutura. Vamos copiar aqui no canto. Colocar aqui, ó. E vamos ver se vai dar para fazer aqui. Vamos botar aqui no canto, ó. Vamos tirar, né, aqui essa ligação que tem aqui. E agora vamos juntar essa mesma estrutura aqui. Se consigo fazer isso aqui. Para formar aqui, ó. E agora sim formamos o naftaleno. Só precisamos ajustar, né, que essa ligação dupla, porque se eu tenho essa dupla aqui, a dupla não pode ser nesse carbono aqui, ó. Então tem que tirar essa dupla daqui para poder fazer uma dupla sim, uma dupla não. Tirar essa dupla daqui. Essa dupla aqui também sai. E essa dupla também. Então, nós temos aqui
Ligação dupla uma assim, a outra vem aqui, ó. A outra dupla vai ter que vir aqui, ó. Esse é o naftaleno. Só falta completar ali os dois hidrogênios que faltam. Então para cá nós temos mais um hidrogênio que eu apaguei. E para cá mais um hidrogênio. Então vou botar aqui em verde também, né, que temos um H. E aqui mais um H. Aqui nós temos as duas fórmulas estruturais. Aqui do benzeno e aqui do naftaleno. Então esse primeiro aqui, né, é o benzeno. Aqui, benzeno. E esse outro aqui, naftaleno. Então essa é a fórmula estrutural de cada um deles. Então ali ele pede para fazer a fórmula estrutural, a fórmula molecular e a fórmula mínima. Então a fórmula molecular, ela mostra para nós a quantidade de cada elemento. Então a fórmula molecular mostra a quantidade que temos de cada um deles, de quantos carbonos e quantos hidrogênios. Então para a cadeia aromática não existe regrinha, então tem que contar. Não tem aquela regrinha como tem nos alcanos, alcenos, alcinos. Então tem que contar quantos tem. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, então são 6 carbonos, então fica C6 e H6 também, então C6, H6. Aqui nós temos a quantidade de carbono e de hidrogênio, então C6, H6. Da mesma forma que nós temos para o naftaleno. Então o naftaleno aqui nós temos a fórmula molecular dele como sendo, só arrumar aqui essa fórmula aqui. Então aqui fica C6, C6H6. Agora sim. E para o naftaleno, a fórmula molecular dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então fica C10. E agora contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então C10H8. Então C10H8. Então de novo, né, não existe regrinha para a cadeia aromática. Então tem que contar. Total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que contar quantos carbonos tem e quantos hidrogênios possui na cadeia. Então vamos só destacar aqui cada uma delas. Essa aqui é a fórmula do benzeno e essa aqui é do naftaleno. E na atividade pede também, né, para fazer a fórmula mínima. Então aqui pede também a fórmula mínima desses dois. Então a fórmula mínima, ela mostra a menor quantidade, proporção de cada um deles. Aqui a fórmula mínima, ela vai mostrar a menor quantidade que tem, a menor proporção, na verdade, não quantidade, que tem de carbono e hidrogênio. Então a gente vai simplificar. Simplificar, só tem C6, H6, dá para dividir os dois por 6. Então fica CH. Então a fórmula mínima do benzeno é CH, que pode ser também C1H1. Então, ou só CH. Então essa é a fórmula mínima. Fosse fazer lá pro naftaleno, aqui eu tenho 10 e 8, dá para dividir por 2, fica C5H4. Então C5H4. Então a fórmula mínima é a menor proporção que existe entre os dois. Então é simplificar, né, a fórmula molecular. Então mostra a menor proporção que tem entre carbono e hidrogênio na cadeia. Então, essa é a fórmula mínima do benzeno, e aqui a fórmula mínima do naftaleno, que é a menor proporção de cada um deles. Então essa seria a resposta, né, que ele pede para fazer nesse exercício ali, né, que é o último da listinha. Deixa aqui um pouco maior. Vamos levar essa resposta para lá. Só voltar aqui que cortou ali. Aqui. Então aqui nós temos
a resposta da questão 12 com a fórmula estrutural, fórmula molecular e a fórmula mínima para benzeno e o naftaleno. Certo? Então essa é a resposta da questão 12. Então aqui encerra a primeira lista, que é sobre cadeias como hidrocarbonetos aromáticos. Então na próxima aula a gente já começa, né, a trabalhar a cadeia ramificada. Então refaça a listinha uma, duas vezes para ficar bem claro essa regrinha. Porque na cadeia ramificada aparecem outras regras e é importante que essas primeiras estejam bem claras e decoradas, né, para facilitar o estudo da cadeia ramificada. Então até a próxima aula.